Sejam bem-vindos de volta. Agora a gente vai entrar na aula de número 4, que a gente vai conversar um pouco sobre as cores mistas subordinadas. O que a gente quer dizer com isso, né? Lá na teoria das cores, a gente falou da cor terciária, né? Que é o marrom, que é a mistura de 3 cores ou das cores, de uma das cores primárias com a sua cor complementar. A gente conversou lá na aula de número 1 sobre o marrom ser a cor terciária, né? Ele é a mistura das 3 cores primárias ou de uma das cores primárias mais a sua cor complementar. Aqui pra gente, na psicologia das cores, a gente vai trabalhar com o conceito de cores mistas subordinadas. Então tem o marrom, que ele é o resultado, né, das 3 cores primárias. A gente vai trabalhar também um pouco sobre o rosa, que é o vermelho misturado com uma cor não cor, que é, no caso, o branco, que pode ter pode ter um pouco de azul na composição, um pouco de amarelo e por aí vai. E um pouco também sobre o cinza, que é a mistura de 2 não cores, né, que amplamente são conhecidas como não cores. O rosa é a cor feminina, mas isso não é assim há muito tempo, não. Quando o vermelho era considerado a cor masculina, o rosa era considerado a cor dos meninos, porque na verdade ele é o vermelho um pouco enfraquecido com o branco. Então, enquanto o rosa era conhecido amplamente como a cor masculina, né, a cor dos meninos, o azul claro era a cor das meninas, porque o azul era a cor de todas as virtudes femininas e o vermelho era a cor da força, do poder, virtudes masculinas. Então, né, mais uma vez, não faz muito tempo que o azul é cor, né, meninos vestem azul e meninas vestem rosa, isso é uma coisa bem mais recente. Ali datado mais ou menos da década de 1920, né, uma coisa bastante nova. O simbolismo do rosa, ele traz pra gente uma referência às virtudes do meio termo, porque o rosa, ele não é nem a força do vermelho e nem a calidez, né, a pureza do branco. Ele é a virtude do caminho intermediário. Lembra que lá no começo a gente falou que o azul e o vermelho são opostos, porque um é quente e outro é frio, e o vermelho e o branco também são opostos, porque um é força, poder e o outro é brandura, fraqueza. Quando a gente encontra a cor rosa, né, quando a gente tem um tom de rosa, ele remete pra gente exatamente esse caminho intermediário entre esses 2 opostos. É a mesma lógica do violeta, né, pensando na intenção da cor. Lógico que cada um deles vai ter uma comunicação diferente, porque são cores distintas, psicologicamente opostas, mas que são distintas em pontos diferentes. Então, o rosa vai trazer esse senso das virtudes, né? O rosa também é uma cor da qual não dá para falar muito mal. O máximo de mal que você consegue falar do rosa é que ele é melado, né? Uma corzinha da fraqueza, mas também não tem muitos símbolos, muitos significados negativos. E a gente tem 45 tons de rosa. Quais que são os significados, né, dessa cor? A gente tem o charme, a cortesia, a sensibilidade, a sentimentalidade, a ternura, o erotismo, que também não necessariamente é negativo, né, pode ser positivo ou negativo dependendo da situação em que ele for aplicado. A sedução, a tentação, a infância, a suavidade, a maciez, o terno, né, a ternura, o pequeno, o feminino, o sentimentalismo, o sonho, o romantismo, o doce, a delícia, a brandura, o artificial e o barato. Como representação artística, a gente tradicionalmente, para retratar a cor da pele, ela sempre vai ter como base a cor rosa. Até porque é uma cor mais clara, a gente consegue manipular um pouco mais a partir da mistura das outras cores. A pele branca, ela vai ser sempre mais rosada, né, quando ela for retratada artisticamente, e conforme, né, a gente for pensando em tons de pele mais amarelados, a gente vai fazendo uma mistura com mais amarelo, peles mais alaranjadas, um pouco mais de intensidade do vermelho, né, com o amarelo ali, para trazer mais
mais saturação para esse rosa mais alaranjado, né, o tom de pele mais marrom. A gente vai, né, fazendo essas manipulações para obter as nuances necessárias para retratar a pele. Mas principalmente a pele branca, ela é pintada de rosa. Não é à toa que o lápis cor de pele, né, que muitos de nós crescemos aprendendo que era o lápis com que se pinta a pele, ele é rosado. Mas nem todas as peles são cor-de-rosa, né? Então entra aí uma questão que a gente pode pensar numa discussão aí, né, para muito além só simplesmente da teoria das cores e como elas são representadas. Na vestimenta, no período rococó, que veio logo depois do barroco, os tons pastel eram muito usados, né, e muito bem vistos, e o rosa era uma dessas cores, porque o tom pastel, do que ele consiste? Ele é a cor enfraquecida com branco. Então o rosa, ele já o DNA do rosa é ser o vermelho enfraquecido com o branco. Então ele, das cores pastel, ele é a cor pastel, né? Ele é a principal cor pastel. Então a gente consegue o violeta, sim, mas o lilás, sim, ele vem do violeta, mas existe uma cor que é o violeta, e aí a gente enfraquece ela com o branco e ela vira o lilás. O rosa não, o rosa é o vermelho, e aí a partir do momento que existe a mistura, ele já se transforma no rosa. Então não precisa de muito mais trabalho. Tanto para roupas quanto para produtos, o rosa tem um efeito criativo quando ele é aplicado em itens que comunicam mensagens não óbvias. A gente comentou um pouco sobre isso lá na aula em que a gente falou do amarelo, né, na aula de número 2, que quando a gente aplica uma cor num elemento em que ela não é esperada, a gente consegue esse efeito da criatividade. Então, de novo, né, o rosa num vestido fluido, né, leve, ele vai trazer uma comunicação de romantismo, né, de feminilidade. Se a gente pega um tom de rosa, que fosse o mesmo rosa que a gente aplicaria no vestido, e aplica ele numa calça de alfaiataria, a gente tem uma comunicação totalmente diferente, ele vai trazer um impacto diferente, né? Se a gente usar essa cor mais saturada, ela também vai ter mais agressividade, vai ter mais força. Se a gente usar ela mais suavizada, ela vai ter um pouco mais de tranquilidade, de calidez, de suavidade. Então, é uma maneira criativa de aproveitar, né, as cores que, né, para fugir um pouco da comunicação que elas têm, né, para a gente trazer o elemento surpresa, aplicar elas em elementos que a gente não está acostumado a vê-las. No design de produtos, a cor que mais combina com as sobremesas é o rosa. Então, se a gente pensar, né, tanto nas sobremesas em si, quanto nos artigos para confeitaria, a cor rosa ela vai trazer esse elemento do docinho, da arquitetura da confeitaria, né? As crianças costumam preferir bolos com confeitos mais rosa, né? Mais em tons de rosa do que os adultos. Os adultos costumam preferir quando o acabamento é mais branco, né, um glacê de cor branca, porque dá a sensação de ser menos doce, ainda que não seja, né, não necessariamente vai ser, mas é a sensação que ele transmite. O pink é o tom de rosa que é considerado a cor dos artigos de plástico mais baratos. Por quê? Quando o plástico começou a ser produzido, ele era principalmente comercializado na cor laranja, porque ele só era feito em laranja. Então as pessoas compravam muito, mas não porque elas gostavam da cor necessariamente, sim porque eram artigos de plástico, né? Era uma inovação tecnológica, todo mundo queria utensílios de cozinha feitos de plástico, enfim. E olha como é engraçado, né? Antes todo mundo queria o plástico, hoje o plástico pra gente virou um problema, né? O plástico não tem 100 anos de existência ainda e a gente já tem muito mais plástico no mundo do que a gente consegue dar fim, né? Então, é uma curiosidade boba aí, só pra gente pensar um pouco. Mas aí, uma vez que as pessoas cansaram muito das cores de laranja e começou a virar tanto as pessoas que produziam plástico quanto as que compravam plástico começaram a se cansar do tom, ele foi substituído pelo pink. Então, ainda hoje a gente assimila, né, tanto o laranja quanto o próprio rosa, né, o pink, que é o rosa mais forte, que lembra inclusive o magenta, que é muito próximo do magenta, a gente
tem a tendência a lembrar de coisas baratas, a pensar em coisas baratas. Então isso é importante também da gente saber, né, da história da cor, né, aplicada a produtos, para a gente não incorrer no erro de usar essa cor e fazer com que o valor percebido daquele produto seja diminuído, né? Isso aí é uma coisa importante de levar em consideração. No design de ambientes, ele é indicado para ambientes onde se quer gerar a impressão de erotismo. Então, principalmente se ele for associado ao preto e ao violeta. Para quem aí tiver que, né, enfim, pensar ambientes que precisam transmitir esse tipo de comunicação, é legal aproveitar que o rosa é uma cor mais clara e é muito melhor usar o rosa em paredes do que o preto, por exemplo, por ser muito escuro, e dar a sensação do ambiente ser menor, de o espaço ser menor. Você pode aproveitar o rosa para as paredes, porque ela é uma cor mais fraca, mais diluída, e colocar elementos nas outras cores para completar ali a ambientação. O rosa é a cor da vida em sua juventude. Na pesquisa, né, a autora comenta que as mulheres jovens citam o rosa como uma das cores menos preferidas, porque elas associam o rosa à infância, né, a ser uma cor infantil. As mulheres mais velhas gostam da cor rosa, né, ali naquele espaço amostral da pesquisa dela, porque o rosa remete à juventude, à jovialidade. Então, esse olhar saudosista, né, de uma época que já foi, traz também pro rosa essa característica da juventude, né? Fora o fato de que é uma cor que a gente vê muito, principalmente nas roupas de crianças mesmo, né? Nas roupas que têm a intenção de transmitir a jovialidade, o romantismo, a feminilidade. Quando o vermelho era considerado a cor masculina, o rosa era a cor dos meninos, né? A gente comentou no começo essas coisas, né, essas representações, com o tempo elas podem ir se alterando, e aí cabe a gente definir como é que a gente vai se apropriar delas para aplicar dentro de cada contexto. Todas as cores mistas, assim como as cores metálicas, carregam em si algo de artificial, de não natural, né, exatamente porque elas são cores que são produzidas a partir de outras cores. Então a gente tem também a tendência ao rosa, assim como ao laranja, o violeta e o verde numa certa proporção, apesar de a gente encontrar mais com ele na natureza, né, se deparar mais com ele na natureza, a gente tem a tendência a fazer essa associação do rosa é o artificial, é o corante artificial, né, quando a gente pensa, por exemplo, nos doces que tem sabor morango, né? O morango ele não é doce, mas na confeitaria o morango é um sabor extremamente doce e ele também não é vermelho, ele é rosa. Então tem ele traz essa carga da artificialidade. O cinza é a cor sem força, porque ele pega, né, ele mistura, ele coordena, combina duas cores que são também opostas entre si em comunicação, não só em comunicação, mas na própria teoria das cores, porque na teoria das cores o branco, e aí da cor luz, né, ele é a junção das três cores luz principais, né, que é o vermelho, o amarelo e o azul também. Então a soma dessas cores resulta na luz branca, e o preto ele é a ausência de todas as cores, né, então ele é a cor sem, o cinza é a cor sem força, porque ele pega o preto, que é o peso máximo, a escuridão máxima, e a gente vai falar também, né, logo do preto e do branco lá na aula de número 5, e ele suaviza essa cor com adição de branco. Então, mesmo o tom mais escuro de cinza não é tão impactante quanto o preto. E o branco, ele é a cor, né, da pureza, e quando ele se transforma em cinza, né, que ele tenha uma gota só de preto, ele já se transforma numa cor que já não é pura mais, já é uma cor mista. E aí, nessa situação, né, nesse cenário, o cinza se encontra como essa cor sem força. No simbolismo, ele é a cor sem caráter, né? E existem 65 tons de
cinza, ao contrário do que ficou amplamente difundido aí por causa do filme, né, dos 50 tons de cinza. Mas a gente tem uma explicação que vai ficar para a aula 5, vocês não percam, por favor, voltem para ver essa explicação aí do motivo, da razão do nome do filme, tá bom? Vou deixar aí no ar, só vai saber quem voltar. Os significados da cor cinza são, então, entediante, né? O cinza se faz menção ao entediante, ao chato, à solidão, ao vazio, ao inamistoso, hostil, ao feio, à reflexão, à insegurança, à insensibilidade, à indiferença, à velhice, né? Principalmente pensando que conforme os anos vão passando, os cabelos vão ficando brancos, mas não é branco puro, né? O branco acinzentado. Então, essa é a referência aí que traz a gente para essa leitura da velhice, né? A modéstia, o conformismo, a monotonia, né? Monotom, né? Um tom só, então é uma gama que não tem muita variabilidade, né? Porque são duas cores, não é a mistura de duas cores não cor, então não tem muitas possibilidades diferentes, só vai escurecer ou clarear. Não vai ser nem quente nem frio, né? Vai ser aquela coisa bem do meio termo. É a caretice, o conservador e o prático. Quando a gente fala que o preto e o branco eles não são nem quentes e nem frios, é porque a gente parte da ideia da teoria das cores de que eles não são cores, né? Mas pra gente, na consultoria de imagem, na análise de coloração, o preto e o branco são cores frias. Eles são mais encontrados, né, principalmente encontrados nas cartelas de temperatura fria, né, nas estações de verão e de inverno, mas algumas cores algumas cartelas de temperatura quente carregam bem o branco e o preto. Um exemplo é que a paleta de outono escuro, né, cada uma das estações tem 3 variações entre si, de acordo com as outras características mais específicas que a gente vai avaliando. Mas o outono escuro, ele tem preto, porque uma das características principais do outono escuro é a escuridão, e o preto é a não cor, né, a ausência de cores. Então, por causa disso, a gente consegue colocar uma cor fria, né, inserir uma cor fria nessa paleta cuja temperatura predominante é a temperatura neutra quente. O branco ele pode ser encontrado principalmente, né, nas cartelas de temperatura quente, nas estações de temperatura quente, na estação de primavera, porque a primavera é a estação de claridade dentro da temperatura quente, né? Outono de escuridão, primavera de claridade. Então, há 2 paletas de primavera tem branco. A primavera clara, que tem branco por motivos óbvios, né, de ter características principais de claridade, e a primavera brilhante, que tem a característica de ser intensa. Então ela segura bem cores bem claras e cores mais claras, não apagadas, claras intensas, e o branco é uma cor clara intensa, brilhante, e cores bem escuras. Então a primavera brilhante tem branco e preto no seu leque. A primavera quente não tem branco e nem preto, o outono quente também não tem branco e nem preto, porque essas paletas que são de temperatura pura, que a gente chama, elas não conseguem pegar cores emprestadas das paletas de temperatura fria, porque a principal característica dessas pessoas é que a temperatura delas é quente, então qualquer cor fria vai fazer muito mal, né, ali na harmonia da beleza daquela pessoa. Na representação artística, o cinza ele é usado principalmente para transmitir desalento, né? Ele é exatamente aquela ideia do dia cinza. Então, quando a pintura requer algum tipo de elemento para trazer esse sentimento de tristeza, de desamparo, de desalento, o cinza é a principal cor usada. Na vestimenta, quando ela é usada em tecidos nobres, ela representa a elegância.
em tecidos nobres e também em cortes e caimentos mais nobres, né? Uma alfaiataria cinza, ela vai trazer um elemento de elegância. Mas se a gente coloca ela em tecidos ordinários, como um algodão, ordinário no sentido de comum, como um algodão, elas vão parecer sempre especialmente pobres. Principalmente porque os tecidos mais comuns, eles não têm uma cor muito pura, né? O tecido em si, né? O tecido antes do tingimento, ele vai ter um tom ou mais amarronzado, ele vai ter ou até mais acinzentado, mas conforme você vai manipulando essa cor, se não é uma cor intensa, se não é uma cor que tem um poder alto de pigmentação, ela vai ficar prejudicada, né? Vai ficar ali meio nem lá nem cá, né? Então, nesse sentido aí, nos tecidos mais comuns, ela não é muito, né? A cor cinza não é muito indicada. No design de produtos, ela é a cor principalmente usada em louças e estofados, né? A gente encontra muitos sofás, né, em tons de cinza, muitas louças, né? E de umas décadas para cá, a gente está encontrando muito na decoração o acabamento de cimento queimado. O cimento, a cor também, até a própria raiz da cor cimento, da palavra cimento, vem de cinza, né? Então, o cimento é cinza, a cor cimento faz referência ao cinza. Então, ela é bem quista, uma cor bem-vinda nos ambientes, né? E nos produtos. Então, falando, né, mais um pouco sobre o design de ambientes, em tons claros ela tem o poder de ampliar o ambiente, porque ela é exatamente a lógica do branco e aquilo, né? Quanto mais claro, mais distante, mais ela vai abrir o ambiente. Quanto mais escuro, mais ela vai diminuir e trazer esse senso de proximidade. Então, ela também ficou muito popular aí nos últimos anos como cor para pintura de paredes, né? Até para trazer uma comunicação mais elegante, mais moderna para os ambientes. O cinza era e ainda é a principal cor dos ternos. Desde que o terno foi inventado, o cinza é a cor principal. Isso é uma coisa que nunca muda. Né, a cor, uma das cores mais vendidas, até mais do que o próprio preto e do que o azul marinho, porque como ele tem uma gama um pouco mais alta, se você pensa, né, por exemplo, um terno azul, ele pode ser azul marinho, mas se ele for um azul royal, ele vai ser chamativo demais. Ou um azul claro, ele vai ficar um pouco fora ali. O cinza não, ele pode ir desde o do cinza mais claro, para ser usado principalmente em ocasiões diurnas, quanto para o cinza mais escuro, para ser usado em situações de gala, né, em que se espera uma vestimenta mais alinhada. A princesa Cinderela, né, do desenho, para quem não conhece a história da Cinderela, eu vou contar já, mas ela também é a gata borralheira, que é um outro nome que se usa para ela, e ela se vestia e se sujava de cinza, né? Então ela vestia cinza e ela também ficava suja de cinzas, né? Não só a roupa, mas o próprio corpo. Porque a Cinderela, para quem não conhece, para quem nunca assistiu o filme da Cinderela lá da Disney, ela é a princesa que ela é filha de um homem muito rico, e a mãe dela morre quando ela é muito nova, e o pai dela se casa com uma outra mulher, que passa a ser a madrasta dela, e essa mulher tem 2 filhas. E aí a madrasta sempre, né, ela tem um histórico, um relacionamento muito ruim com essa madrasta, e aí o pai dela vem a falecer, e ela fica então sendo criada por essa madrasta junto com as 2 filhas da madrasta. Mas ela não é tratada como filha, ela passa a ser tratada como uma das empregadas da casa, no caso a empregada da casa, né? Eles nem têm nenhum outro servo na época, né? Que não era, a história ela é, né, pensada e remete ali à época ainda da Idade Média, né? Então ela não tem outras servas, a serva dela é a moça que teoricamente teria o direito à herança, mas não tem porque dependia ali de um casamento e tudo mais. Então a Cinderela, ela
é a pessoa responsável pela limpeza da casa, né? Uma casa enorme, e ela fica ali à mercê sempre dessa madrasta. E aí, essa ideia, né, de ela ser a Cinderela, né, a gata borralheira, o nome Cinderela faz referência a essa coisa das cinzas, né, de ela sempre estar suja de cinzas. Esse não é o nome real dela, mas a gente não sabe qual é o nome real dela, ela simplesmente é a Cinderela. E aí, numa determinada situação, o rei, que quer casar o filho dele com qualquer moça do reino, decide fazer dar um baile, e todas as moças são convidadas, e a Cinderela quer muito ir a esse baile, mas ela só pode ir depois que ela fizer toda a limpeza da casa, lavar todos os tapetes e costurar a roupa das irmãs, todas as roupas das irmãs, e fazer, né, depois que ela cumprir com todos os deveres possíveis e imagináveis, ela pode ir ao baile. E, na verdade, esse é um pretexto para que ela não consiga ir, porque o plano da madrasta é casar uma das filhas dela com o príncipe, para ela aumentar ainda mais essa riqueza que ela herdou do marido morto. E aí o resultado, né, é que a Cinderela, ela trabalha o tempo todo ali, né, corre com as tarefas para poder terminar. Ela consegue parar, confeccionar o vestido dela para poder ir ao baile, até porque, né, ela não tinha roupa para ir, ela só tinha roupas, né, os trapos ali da faxina. E quando ela consegue fazer essa roupa, a madrasta destrói ali aquele vestido, e aí ela fica desolada, e aí surge uma fada madrinha, faz um vestido muito mais maravilhoso para ela. Ela consegue ir no baile, ela conhece o príncipe se apaixona, ela perde o sapato, e aí, né, todo o desencadeamento, que se você não sabe, eu vou contar, porque é o spoiler, não é possível que você não tenha visto o filme da Cinderela. Ela perde o sapato, o príncipe conhece, né, encontra esse sapato e vai até ela, né, manda um servo procurar por todo o reino a moça, né, em cujo pé o sapato vai servir. Por que eu contei toda essa história? Por que ela é muito útil? Porque essa ideia do cinza, ele remete a essa tristeza, a esse mundo acinzentado, esse mundo de sofrimento que a Cinderela vive, até que ela é alcançada, ela é tratada ali, cuidada pela fada madrinha, que faz para ela um vestido que, na história da Disney, é um vestido azul. Então a gente sai, né, é exatamente a lógica do que a gente estava falando lá no comecinho do curso. Essas associações, elas não são à toa. O cinza, enquanto o cinza representa a vida de miséria da Cinderela, o azul representa a chance dela transpor essa barreira, dela conseguir encontrar o amor verdadeiro e se casar com o príncipe e viver no castelo e deixar de ser a empregada da casa ali, né, a faxineira da casa. E não simplesmente porque é um problema fazer a limpeza da casa, mas porque ela sofre a humilhação de ser o tempo todo ali pisada e maltratada pela madrasta e pelas irmãs. Então, toda essa história, ela tem muito a ver com esse simbolismo do cinza, né, até no nome da própria personagem. E foi exatamente o que a gente falou lá no comecinho do curso, que em dias cinzentos a maioria das pessoas tem o seu humor alterado. E, inclusive, o índice, a taxa de pessoas diagnosticadas com depressão em países onde a paisagem né, onde o clima é mais acinzentado, né, o clima acinzentado não, né, mas em que a paisagem é mais acinzentada, o índice de pessoas com depressão é mais alto, né, isso já foi comprovado. Então, né, é um exemplo muito bom. Eu acho que essa exemplificação, né, sobre o cinza, ela é muito boa para a gente pensar como efetivamente as cores têm efeito sobre a gente, né. A gente pode até achar que não, isso pode até passar despercebido, mas elas têm sim um poder tanto de melhorar quanto de piorar o nosso humor. E agora a gente entra na cor marrom, né? A cor marrom, ela é a cor mal amada e onipresente, ela tá em todos os lugares. Por quê? Porque ela pode ser muito facilmente acidentalmente produzida, porque ela é a mistura de mais de duas cores. Então, a gente falou, né, do vermelho, quando a gente mistura aquele vermelho que a gente conhece como vermelho com o azul,
O violeta já não é mais violeta, ele é um marrom arroxeado. Então é uma cor que ela pode aparecer por acidente e ela tá em todos os lugares, né? E como ela se torna onipresente? Porque a madeira é marrom. Então, aonde você está, que tem um móvel de madeira, seja uma madeira maciça, ou seja uma imitação ali da textura da madeira, você tem a presença do marrom. Então, ela está em todos os lugares, mas ela é uma das cores menos preteridas pelas pessoas. Perdão, menos preferidas, no caso, uma das cores preteridas. Ela é a cor, né, no simbolismo do feio e do desagradável. E existem 95 tons de marrom, exatamente porque qualquer acidente de percurso na hora da mistura, você produz um tom diferente de marrom. Os significados da cor marrom, né? Como eu comentei, é o feio, o antipático, o antierótico, o intragável, a preguiça, a burrice, o aconchegante, a acidez, o amargor e o antiquado. Você percebe que, de novo, né, todas as cores têm alguns aspectos positivos e alguns negativos. Umas vão ter mais aspectos positivos, mesmo o rosa, né, tem até alguns aspectos que a gente pode chamar de negativos, como, por exemplo, a artificialidade, né, enfim, né, o erotismo, dependendo do contexto em que for colocado, pode ser visto como pejorativo, mas algumas cores têm muito mais significados negativos do que positivos, mas ainda assim a gente encontra um significado positivo, que aqui no caso é o aconchegante, e isso vai fazer muito sentido quando a gente for falar do design de ambientes. Segura essa aí que a gente vai chegar lá. Na cor artística, então, falando um pouco sobre o marrom como cor artística, ela é muito apreciada entre as pessoas cultas, né, para desenhos para desenhos e pinturas de paisagens em aquarela. Então teve um período aí em que o tom de sépia ficou muito, né, a cor sépia ficou muito valorizada, mas por essa categoria de pessoas aí inteligentes, pensadoras, que dispensavam o uso das cores para ter necessariamente algum efeito, né? A sépia, ela é extraída, né, não necessariamente é ainda, mas é uma cor extraída de um molusco que tem o mesmo nome, sépia. Né, os moluscos, alguns deles soltam algum tipo de tinta, de pigmentação. Então, esse tom era extraído desse molusco. E ela realmente ficou assim, caiu muito no gosto das pessoas para esse tipo de pintura mais intelectual, vamos dizer assim. Na vestimenta, então a gente já encontrou um lugar onde, né, voltando aqui, a gente já encontrou um lugar onde ela não é tão negativa assim, não tem uma percepção tão negativa assim. Na vestimenta, os tons terrosos, né, no mundo da moda, eles são extremamente apreciados. De vez em sempre a gente vê voltando aí os tons, porque agora tons terrosos, tá chegando o outono, tons terrosos, passou um ciclo da moda, o outro ciclo, não, porque agora o tom é um marsala, né, o tom de vermelho agora desse ano é o marsala, né, o verde é um pouco mais terroso, mais pro oliva, né, então, opa, quase quebra a cadeira. Então a gente encontra na moda recorrentemente os tons de marrons voltando, né, indo e voltando. E aí eu vou falar um pouco sobre a combinação das cores com o marrom. Segurem também que isso aqui é interessante. No design de produtos, os principais produtos em tons terrosos, além das roupas, né, principalmente nos casacos de inverno, né, roupas para o outono e para o inverno, a gente encontra muito o marrom nas mobílias, exatamente por causa da madeira. A madeira é marrom, ela pode ser um marrom mais avermelhado, ela pode ser um marrom um pouco mais branco, um pouco mais, né, enfim, tem várias nuances, mas não deixa de ser marrom. No design de ambientes, né, na decoração das moradias, o marrom ele é avaliado positivamente, porque ele traz
uma coisa do aconchego, né? A naturalidade, a falta de artificialidade do marrom faz com que ele seja essa cor aconchegante. Então ele é uma coisa natural, ele traz a gente também para esse ambiente da natureza, né? A gente, de novo, né? A mobília é feita de madeira, né? Ainda que não seja madeira maciça, ela vai trazer elementos amadeirados. E isso também conecta a gente com a natureza, né, com as árvores, né, mesmo que não tenha o verde presente ali, tem o marrom e ele já traz esse senso de aconchego. No marrom, todas as cores luminosas desaparecem. O que isso quer dizer? O marrom não tem brilho, não existe marrom brilhante. Brilhante não só no sentido do acabamento, né, de ser acetinado, de ser... né, de ter brilho físico, mas de ter brilho em saturação. O marrom, quanto mais forte ele for, mais escuro, na verdade, ele fica. Ele é a cor cujo sabor é mais forte, então, de novo, sinestesia, né? Se a gente pensar no sabor do marrom, o que é marrom que a gente come? A carne é marrom, o chocolate é marrom, ele também é uma cor da qual se espera muitos sabores intensos. Aí já muda um pouco em relação ao laranja, porque o laranja a gente espera bom sabor. No marrom a gente espera no marrom a gente espera sabor forte, né? Então são coisas diferentes, mas as duas relacionadas ao gosto, né? Ao paladar. O marrom rouba o caráter de qualquer cor que for acrescentada a ele. Então, se você misturar lá o vermelho, o azul e o amarelo e obtiver um tom de marrom, se você colocar o branco, você vai clarear o marrom. Então, o branco já não é mais branco. Se você acrescentar violeta, ele vai ficar mais marrom, né? Ele vai ganhar uma outra característica. Esse marrom vai ganhar um pouquinho mais de tom azulado, por assim dizer, dependendo também do tom do violeta, né? Mas ele não vai mais ser, a cor inserida nele não vai ter mais nenhuma característica da cor original. Ela vai só ficando cada vez mais turva e mais sem caráter. Nem sempre o marrom vai bem com tudo, né? Uma das razões pelas quais o marrom é uma das principais cores na vestimenta é porque as pessoas acham que, como o marrom é a mistura de todas as cores, ele vai dar certo com todas as cores, e na verdade não. De novo, voltando um pouco para a análise de coloração, os tons de marrom, a gente considera que eles são sempre quentes, o marrom sempre é quente. O marrom das estações frias, na verdade, ele é um cinza bastante azulado. Ele é um cinza que não é aquele cinza neutro, ele é um cinza que tem um pouco mais de pigmentação azul, enquanto o marrom é que vai efetivamente ser o marrom, e as pessoas das estações quentes, geralmente não, nunca tem cinza, porque o cinza é essa cor fria, né? Ela é mistura do branco com o preto, então ela é fria, naturalmente fria. Pra gente na análise de coloração, tá? Não é a regra, porque eles são considerados não cores, na verdade, né? Como a gente viu lá na teoria das cores. Quando a gente tem, então, o marrom em uma paleta de cores, ele vai conversar melhor com cores que têm uma certa característica mais específica. De novo, né? As temperaturas, as estações de temperatura quente têm marrom. Então, a primavera tem marrom e o outono tem marrom. Como a primavera remete a gente a uma paisagem, né, uma natureza que está renascendo, as cores são brilhantes, são vivas, né, não tem espaço para sombra, não tem espaço para escuridão. Então, a gente vai encontrar tons de marrom muito mais claros. Em contrapartida, no outono, o marrom ele é a principal cor do outono, porque ele é aquela cor é a característica das cores que estão no fim do ciclo, já, né, para morrer. Então, a principal estação que suporta bem o marrom e que consegue coordenar o marrom com todas as outras cores da paleta é o outono. A primavera consegue, mas são marrons mais específicos, e
estações frias, né, o verão e o inverno, não lidam nada bem com o marrom, inclusive nas cores de maquiagem. Quando a gente faz a análise, a gente encontra também os tons, né, para maquiagem de lábios, de pálpebra e também os tons de base. Para as pessoas de paletas de estações frias, o tom neutro de maquiagem para os olhos é um tom arroxeado, enquanto para as pessoas de estação quente, mesmo para as primaveras, vai ser tons de marrom, de castanho. Então aí fica aí a curiosidade. De novo, vou convidar você para seguir a gente lá no nosso Instagram, do Acervo Cápsula. Lá a gente fala muito sobre análise de coloração, né, sobre as cores principalmente aplicadas para análise de coloração. E uma informação muito importante também que eu sempre gosto de falar é que as cores, todas as pessoas têm quase todas as cores. Cada uma das paletas vai ter variações de vermelho, variações de laranja, de amarelo, nem todas têm laranja, mas de amarelo, de verde, de azul e de roxo. E algumas delas não vão ter uma cor ou outra, e aí a gente ensina como fazer para usar, caso você queira, e como fazer para driblar o efeito negativo dessas cores. Certo? Então, feito o desvio aí, o parênteses, a gente volta aqui para o conteúdo da aula. O marrom, ele não é uma cor que é usada para tingir nem tecidos e nem para colorir materiais, né? Porque, na verdade, principalmente se o objetivo é embelezar esse item. Porque, na verdade, as coisas marrons, elas geralmente vêm assim da natureza. Então, se a gente pensar num tecido que tem um tom mais amarronzado e que geralmente é usado sem ser tingido, é o linho. O linho, ele é um tecido que a gente costuma aproveitar bastante a cor crua dele, porque ele tem um tom de marrom que é bege, né? E é um tom muito apreciado e que traz para ele uma certa elegância. Então, de novo, o marrom para roupas, ele é muito o favorito, o queridinho mais, né? Pode ter quem não goste, a gente sabe que nada é regra, toda regra tem uma exceção. Mas, de um modo geral, ele é uma cor muito valorizada. Apesar de ter todos aqueles significados negativos, eles são muito mais aplicados para pinturas, né, no meio artístico, do que efetivamente para os produtos e para vestimenta, para o vestuário. Então, a gente fica por aqui com a aula 4 e eu espero você para a gente ir para a quinta e última aula do nosso curso.